Operação Mensageiro. Tribunal de Justiça aceita denúncia e prefeitos de Lages e Balneário Barra do Sul se tornam réus no esquema de fraude em licitações. Procura por mão de obra qualificada. Setor de tecnologia projeta chegar até 2025 a 100 mil postos de trabalho ativos e busca qualificar os candidatos que vão disputar essas vagas. Manifesto em Florianópolis. Documento do Movimento Floripa Sustentável questiona decisões do Ministério Público Federal e da Justiça Federal na capital catarinense. Tecnologia a serviço da desburocratização. Pais que precisam viajar com os filhos já podem expedir a autorização eletrônica de viagem. O escândalo que abala o futebol brasileiro. Chapecoense e Avaí têm atletas envolvidos no esquema de manipulação de resultados denunciado pelo Ministério Público de Goiás. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente abre a edição de hoje de olho no caso Nicolas, que tem novas informações. Quem tem os detalhes ao vivo aqui no Band Cidade é o repórter Ronaldo Penido. Vamos então aqui ao telão do Band Cidade para conversar com o Penido ao vivo. Ronaldo, muito boa noite para você. Os avós da criança entraram na justiça para tentar ficar com o menino, é isso? Conta pra gente. Exatamente, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. Os avós da criança pediram a guarda provisória do menino, ou ainda que fosse dado a eles o direito de ver a criança por videoconferência. Mas o Ministério Público, ou melhor, o Tribunal de Justiça, informou nesta quinta-feira que os familiares interessados na guarda do menino Nicolas, de 2 anos, devem passar por avaliação, por estudos psicossociais. A informação foi divulgada após uma resposta do Judiciário Paulista, onde o caso tramita. O menino estava desaparecido desde o dia 30 de abril e foi encontrado na última segunda-feira dentro de um carro com Roberta Porfírio e Marcelo Valverde Valese, na zona leste de São Paulo. Os dois foram presos por suspeita de tráfico de pessoas. Na terça-feira, o Ministério Público de Santa Catarina pediu que a criança fosse trazida ao estado de origem, no caso Santa Catarina. No entanto, o Judiciário informou que o menino vai permanecer acolhido em São Paulo, que é onde o caso tramita. A polícia investiga o envolvimento de outras pessoas e a possibilidade aí de tráfico de pessoas no caso do menino Nicolas. O homem preso e a mãe do menino, de 22 anos, teriam se conhecido pelas redes sociais e ela estaria sendo aliciada desde a gravidez. Então, vamos ao que dizem os envolvidos. A defesa de Marcelo afirmou que ele conheceu a mãe por meio das redes sociais e que ela teria manifestado interesse em doar a criança. Destaca ainda que ele teria sido procurado novamente pela mãe recentemente, que manifestou esse interesse. Ela alegou estar passando por problemas. Ele teria indicado Roberta e o marido dela para a adoção, para tratar de uma possível adoção. A defesa de Roberta nega que tenha ocorrido o tráfico de pessoas, já que o bebê foi entregue pela mãe junto com todos os documentos. A defesa informou ainda que Roberta e o marido decidiram procurar uma advogada devido à repercussão do caso já no fim de semana. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Vamos seguir acompanhando esse caso. Uma boa noite para você. E esse caso do menino encontrado em São Paulo reacendeu o debate sobre adoção. A Justiça lançou um guia sobre o assunto que esclarece, inclusive, como funciona o processo de retirada de uma criança de uma família. O guia, criado pela Associação dos Magistrados Catarinenses, procura explicar esses detalhes com perguntas e respostas acessíveis ao público em geral. O objetivo é esclarecer para a população, como funciona o processo de destituição do poder familiar. O processo judicial que trata do assunto é complexo e, por isso, a Associação dos Magistrados Catarinenses criou um guia que detalha o que o juiz considera quando julga estes processos. O magistrado ele vai avaliar as provas, vai ouvir o Ministério Público, vai ouvir os pais dessa criança, É feita uma avaliação minuciosa do caso concreto para verificar se realmente essa família possui ou não condições de receber a criança novamente em seu lar. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a maior parte destes processos
envolvem situações de negligência, abandono, dependência química ou violência no ambiente familiar. Operação Mensageiro. Mais 2 prefeitos envolvidos nas investigações viraram réus na justiça. São os prefeitos de Lages e Balneário Barra do Sul. A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra o prefeito de Balneário Barra do Sul, Antônio Rodrigues, do PP. O prefeito é acusado de receber propina para favorecer uma empresa na prestação de serviços de saneamento na cidade. Antônio Rodrigues foi preso na primeira fase da operação, no dia 6 de dezembro do ano passado, e vai responder por fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O filho do prefeito, Jefferson Rodrigues, também do PP, que é vereador no município, também virou réu. A justiça também tornou réu o prefeito de Lages, Antônio Seron, do PSD. O político é acusado de receber propina da mesma empresa para fraudar licitações nos serviços de coleta de lixo e iluminação pública. A propina paga a Seron e a ex-secretários municipais também envolvidos teria chegado a R$2 milhões. Antônio Seron foi preso na 3ª fase da operação e cumpre, no momento, prisão domiciliar. Os prefeitos de Tubarão, Itapoá, Pescaria Brava, Papanduva e Capivari de Baixo também já são réus na Operação Mensageiro, que desvendou um grande esquema de fraude em licitações relacionadas a serviços de coleta de resíduos sólidos em cidades catarinenses. Em Joinville, policiais civis prenderam 7 pessoas suspeitas de tráfico de drogas dentro do presídio da cidade. Foi o resultado da Operação Longa Manos, deflagrada pela Divisão de Investigação Criminal. Também foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. Segundo a polícia, o grupo criminoso usava familiares de detentos para internalizar as drogas no presídio durante os horários de visita. Em uma das situações, o parente de um dos internos chegou a usar um drone, vejam só, para levar celulares para dentro da unidade prisional. Os aparelhos foram usados pelos detentos para comandar ações do tráfico em benefício de uma facção criminosa. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques de hoje chegam com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, aqui estão os destaques do Jornal da Band de hoje. Supremo manda soltar ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, preso pelos ataques de 8 de janeiro. A manipulação no futebol para favorecer apostadores aumenta o número de jogadores afastados pelos clubes. A Organização Mundial da Saúde declara fim da emergência contra a varíola dos macacos. Isso e muito mais em detalhes daqui a pouquinho. Até já. A seguir aqui no Band Cidade, o Movimento Floripa Sustentável apresenta manifesto que questiona decisões de órgãos federais em Florianópolis. E veja também, setor de tecnologia deve ter 100 mil postos ativos de trabalho até 2025 e busca trabalhadores qualificados para preencher essas vagas. Detalhes em instantes. Estamos de volta para falar do setor de tecnologia em Santa Catarina. Até o final de 2025, o setor deve ultrapassar a marca de 100 mil postos de trabalho ativos. O principal desafio passa a ser qualificar os candidatos que vão disputar essas vagas. Os jovens talentos têm encontrado cada vez mais oportunidades profissionais na área da tecnologia. É o caso do Peter, que entrou na empresa mesmo sem experiências no setor. Apesar de não estar aplicando assim, 100% de engenharia, a gente está pensando em engenharia, pensando em soluções para engenharia, né? Então, é meio que uma junção de engenharia com um pouquinho da tecnologia. E, bom, com essa equipe aqui, me ensinando, aprendendo com eles, foi bastante fácil também. O crescimento do setor de tecnologia nos últimos anos possibilitou o crescimento de empresas catarinenses, que também ampliaram o quadro de funcionários. Abre vagas desde aprendiz até vagas de diretoria, mas o nosso maior foco tem sido vagas na área de tecnologia e na área de engenharia. Então, são vagas muito técnicas e vagas muito específicas. O mapeamento de vagas da Associação Catarinense de Tecnologia mostra que até 2025 o setor deve superar a marca de 100 mil colaboradores. A demanda por novos profissionais deve crescer principalmente na Grande Florianópolis. Hoje, Santa Catarina tem 76 mil profissionais trabalhando nessas empresas desse setor. Até 2025, a pesquisa mostra que vamos contratar mais 34 mil. Ou seja, vamos chegar em 2025 com mais de 100 mil profissionais. E tem mais um número interessante. Temos mais de 20 mil empreendedores nesse setor.
E você que está nos ouvindo pode ser o próximo. Apesar do cenário otimista, ainda há desafios para a contratação. Parece uma contradição. Carreiras brilhantes, de alto valor agregado, são cabeças de obra, muito conhecimento, e não temos profissionais suficientes, disponíveis, preparados. O rendimento médio dos catarinenses aumentou em 2022 após um recuo verificado em 2021. É o que mostram dados divulgados hoje pelo IBGE e que estão aqui no telão do Band Cidade. Vamos a eles. Em 2022, o rendimento médio, que foi o maior do país, foi do Distrito Federal, R$ 4.474. Na sequência, considerando aí todas as fontes de renda, vem São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Santa Catarina fechou, então, 2022 com o quinto melhor rendimento médio do país, R$ 2.905. Foi uma alta de 4,3% frente ao valor apurado em 2021. Aqui no estado, 51% da população tem rendimento habitualmente recebido do trabalho. É o maior percentual de todos os estados brasileiros. Já o rendimento domiciliar per capita fechou o ano passado em R$ 1.958, um crescimento de 6,1% frente a 2021. Nesse critério de análise, Santa Catarina é o quarto estado do país. Vale destacar ainda que Santa Catarina tem a menor desigualdade entre o maior rendimento e o menor. É o chamado índice de Gini. Esses e outros dados são divulgados pelo IBGE com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua. O Movimento Floripa Sustentável apresentou hoje um manifesto contra o que considera um excesso de decisões dos órgãos da União em Florianópolis, que seriam contrárias aos interesses da cidade. No manifesto entregue hoje ao prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, o Floripa Sustentável, que reúne 45 entidades da sociedade civil de Florianópolis, manifestou indignação com as decisões do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, que seriam contrárias, segundo o manifesto, aos interesses da cidade e à preservação do meio ambiente. O manifesto afirma que determinados atores de órgãos federais da capital têm atuado para impedir o desenvolvimento sustentável da cidade. O exemplo mais recente seria o caso da suspensão das obras da nova ponte da Lagoa da Conceição. O documento também registra o apoio do movimento ao prefeito de Florianópolis e a busca por diálogo com os órgãos federais. O manifesto ainda afirma que, se esse diálogo não for possível, as entidades vão procurar reverter as decisões de instâncias superiores da Justiça Federal, em Porto Alegre ou em Brasília. O tempo vai continuar firme em Santa Catarina nesta sexta-feira. É a influência da massa de ar frio e seco no sul do país. Vamos ao mapa para conferir que no litoral, no Vale do Itajaí e no norte, e ainda um pouquinho do sul também, vai ter mais sol entre nuvens com chuva fraca e isolada, especialmente no começo e no fim do dia. Nas demais regiões, predomínio de sol com poucas nuvens nestas áreas. As temperaturas começam o dia mais baixas, com chance até de geada nas áreas mais altas do Planalto Sul e sobem ao longo do dia. Em Florianópolis, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 17 e 26. Em Blumenau, mínima de 10 e máxima de 25. Virando a página, Criciúma, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Lages, variação entre 3 e 18. E em Chapecó, variação entre 9 e 22 graus. A seguir, a gente fala do escândalo que tem abalado o futebol brasileiro com relação a apostas. Avaí e Chapecoense possuem atletas envolvidos neste escândalo de manipulação de resultados que abalou o futebol brasileiro. Detalhes após o intervalo. De volta com o Band Cidade, quem viaja com menores de idade sabe que é preciso ter uma autorização especial dos pais para embarcar com as crianças. Esse documento, que antes era feito só no cartório, já está disponível para emissão eletrônica. Com a proximidade das férias, muitas crianças devem viajar sem os pais. E para evitar dor de cabeça na hora do embarque, é importante providenciar a documentação, que autoriza o menor a viajar com antecedência. O Jorge precisou de uma autorização para o filho, menor de idade, viajar para os Estados Unidos. Ele fez tudo de forma rápida e eletrônica. Por meio do aplicativo dos cartórios, eu fiz essa autorização totalmente online de lá. O meu certificado digital também ficou no Brasil, então o cartório emitiu um novo certificado digital para mim, especificamente para esse ato da emissão da autorização eletrônica de viagem. E foi muito tranquilo, muito fácil.
Em pouco tempo eu emiti a autorização, foi enviada aqui para o Brasil por meio do aplicativo e meu filho pôde viajar tranquilamente. A autorização eletrônica de viagem já é uma realidade. Ela foi permitida desde 2020, em função da pandemia, por meio de uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça. O documento autoriza um dos pais a viajar com o filho. O procedimento é rápido e seguro. Essa autorização eletrônica de viagem gera um arquivo que tem, inclusive, um QR Code, lido a partir de um aplicativo especial gratuito, a que tem acesso a Polícia Federal, as companhias aéreas, as empresas de transporte, e que elas conseguem, lendo o QR Code, verificar nome, foto, CPF do pai, da mãe, do menor que vai viajar, do acompanhante. Ou seja, é uma forma mais evoluída, avançada e segura de se conceder uma autorização. O documento garante mais rapidez e menos burocracia para quem vai viajar, de avião ou de ônibus. Para ter acesso à autorização eletrônica de viagem, é preciso a documentação dos pais, da criança e de quem vai acompanhá-la na viagem, caso seja uma terceira pessoa. O documento digital tem a mesma validade do expedido por um cartório. No caso de um dos pais não autorizar a viagem, busca-se um acordo por vias judiciais. A Justiça também deve ser acionada em caso do descumprimento do prazo estipulado para o retorno da criança. Ele é feito com consentimento de ambos os genitores. Então, quando não existe o consentimento de um desses genitores, aí temos que recorrer ao Poder Judiciário, por meio de uma ação judicial pedindo a autorização de viagem ao juiz. Esse pedido, se houver uma certa urgência, a gente pode fazer um pedido liminar, informando a urgência e o porquê. Sempre importante colocar a data da viagem, né? A motivação dessa viagem, para que o juiz entenda também qual é a data do retorno dessa criança, né? Se essa viagem é de férias, se é uma mudança de domicílio também. Para expedir a autorização eletrônica de viagem, é preciso fazer assinatura com emissão do certificado digital. O cartório também entrevista as partes por meio de videochamadas. A validade do documento é de acordo com o prazo solicitado pelos viajantes. O prazo de validade quem define é a própria pessoa que faz a solicitação. Um dos campos a serem preenchidos é justamente esse, até quando a autorização eletrônica ela é válida, e todos os dados são fornecidos sob a responsabilidade da pessoa que solicita, que posteriormente vai fazer uma assinatura digital daquele documento validando os dados informados. A gente fala agora do escândalo que tem movimentado e abalado o futebol brasileiro, que é a manipulação de resultados a partir de apostas. Tem atletas de Chapecoense e de Avaí envolvidos. Um dos envolvidos na operação que investiga esquemas de apostas e manipulação de resultados no futebol brasileiro é o zagueiro Vitor Ramos, da Chapecoense. De acordo com o Ministério Público de Goiás, quando defendia a Portuguesa, Vitor Ramos aceitou a promessa de receber R$100 mil para cometer um pênalti no jogo contra o Guarani em fevereiro deste ano pelo Campeonato Paulista. Ainda segundo o MP de Goiás, apesar do zagueiro ter aceitado a participação, os apostadores não encontraram outros jogadores para realizar a manipulação e o esquema não foi concluído. A Chapecoense se pronunciou sobre o caso. Em nota, o clube afirmou que aguarda efetivamente o julgamento do órgão competente e, a partir de então, a agremiação tomará as medidas necessárias, sempre prezando pela defesa dos princípios éticos. O Avaí também teve jogadores citados na Operação Penalidade Máxima 2. O atacante Natan e os zagueiros Rafael Vaz e Rafael Rodrigues. Eles apareceram citados em conversas durante a investigação. A suspeita é que os jogadores teriam recebido dinheiro para levarem cartões amarelos em jogos do Campeonato Brasileiro de 2022. Natan teria recebido 15 mil para levar um cartão amarelo no empate do Avaí por 1-1 contra o Atlético Paranaense na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro em setembro de 2022. Rafael Vaz admitiu o contato feito por um apostador, mas afirma que negou a proposta de imediato. Em nota, o Avaí se pronunciou a respeito de Rafael Rodrigues, único citado que continua no clube. Segundo o Avaí, depois de ter o nome envolvido na operação, o clube comunicou ao jogador a suspensão preventiva de seu contrato e afastamento de suas atividades no clube até que as questões sejam devidamente apuradas e esclarecidas. Ele estava emprestado ao Leão pelo Confiança.
O assunto agora é o Dia das Mães. Uma feira de produtos artesanais tem movimentado o comércio em Joinville, no norte do estado. No próximo domingo será comemorado o Dia das Mães e a semana que antecede essa data é considerada a segunda maior de movimento no comércio, só perdendo para o Natal. Em Joinville, feiras de economia solidária dão uma opção a mais para quem ainda não adquiriu o presente. Essa feira é realizada através da economia solidária. Toda quinta-feira existe a Feira Dona Francisca aqui no centro de Joinville e nessa semana os produtos artesanais têm uma exclusividade, servem como presente para o Dia das Mães. A economia solidária é uma estratégia de geração de trabalho e renda. Na feira, os visitantes encontram itens de variados segmentos, como moda, artesanato, cultura, manualidades, decoração, gastronomia, entre outros. Hoje nós temos uns 53 pessoas na lista que estão num grupo fechado e eles vão revezando essa feira. Essa feira, ela está aqui hoje na Praça Nereu Ramos, mas ela geralmente acontece na Rua das Palmeiras. E os comerciantes estão com boa expectativa sobre as vendas, como por exemplo a dona Leni, que aos 87 anos produz produtos que certamente irão servir como um bom presente para as mamães. É uma delícia fazer as coisas, eu adoro fazer, né? Faço para qualquer um, para qualquer coisa, para criança, para tudo. Isso aí é minha vida, né? O crochê é minha vida. Vem aí o Jornal da Band. Para você, uma ótima noite. Obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau.